Olá, telespectadores da TV Araguaia. Essa web TV super interativa e inovadora no estado do Tocantins. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa programação fantástica à disposição de você, que onde estiver com internet pode estar acessando a TV Araguaia. Eu gostaria de ressaltar que a TV Araguaia ela foi idealizada pela melhor dupla de Césars do planeta. O César Augusto, nosso produtor, né, que é responsável por toda a técnica e produção dos programas da TV Araguaia, e pelo César Halum, essa figurinha aí conhecida já no estado do Tocantins, o qual eu tenho a honra, né, de dividir uns 20 anos de profissionalismo assessorando essa pessoa tão incrível. Bom, hoje em especial eu estou aqui porque assistindo o conteúdo da TV Araguaia, eu senti falta de alguma coisa, né? Já estão falando aí sobre esporte, pesca esportiva, notícias do dia a dia, agro, segurança, saúde. Mas eu queria trazer para dentro da minha casa, para compartilhar com o meu esposo, com os meus filhos, bem como todos os meus familiares e amigos, um conteúdo mais voltado para a família, um conteúdo que me ajudasse, entendeu? Naquelas demandas do dia a dia. Nós sabemos o quanto tem sido desafiador as missões da mulher hoje. E pensando nisso, conhecendo uma pessoa muito especial, eu resolvi fazer um convite para ela, que é a minha amiga de longas datas, Adriele Francischini. Obrigada, amiga. Adriele, seja bem-vinda à TV Araguaia. O convite foi feito e foi aceito, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco para nós o que você achou desse convite. Amiga, foi uma honra receber esse convite. Assim, tenho uma gratidão e um temor muito grande, né? Porque trazer a palavra de Deus, falar sobre família, isso traz uma responsabilidade pra gente. Mas eu quero falar de algo que eu já vivi na minha vida. Um dia eu fui para dentro da minha casa para cuidar dos meus filhos, para ficar com todo o meu pensamento, todo o meu pensamento, todas as minhas energias voltadas para a minha família, para essa construção familiar, para que a gente tivesse uma base mesmo familiar. E isso nos fez muito bem para nossa família, para os meus filhos. E eu quero trazer isso, compartilhar isso com mais mulheres, com mais famílias, com mais pessoas que estejam precisando ouvir a palavra de Deus aí e ensinamentos, né, baseados na palavra dele. Adriele, eu sendo testemunha do quanto a sua família transborda nas famílias dos demais, foi o primeiro nome que eu pensei. Então, eu quero te dizer que aqui, através da ferramenta TV Araguaia, essa web TV, onde qualquer um tem o acesso, seja pelo seu celular, pelo seu laptop, né? Até mesmo pela televisão, tem a oportunidade de receber um conteúdo. E conteúdo, amiga, referente à solidificação de uma família, né? Em trazer os princípios, os valores, os ideais firmados em Deus, você tem de sobra. Né? Eu sou testemunha porque pelo seu ouvir, né? Em ouvir a tua palavra e ver que o que você fala condiz com o que realmente só fortalece esse convite em saber que estamos aqui diante da pessoa certa para poder amenizar um pouco, porque desafios são inúmeros, né? Mas não precisa ser tão pesado o fardo. Eu Todos fico emocionada, temos. hein? Não fique. Não fique. Amiga, eu creio assim que a palavra amenizar não seja a palavra adequada que a gente tem que usar no nosso momento, né? A Tarsila, ela é a minha amiga há muitos anos, a gente é amiga desde a adolescência. E eu morei fora um tempo, né? Que eu sou aqui de Porto Nacional. E casei, constituí minha família. Depois eu voltei em 2018 para Palmas.
Hoje a gente reside aqui em Palmas, amo esse lugar, amo essa cidade, assim, é o lugar dos meus sonhos, né? Onde você tem o sonho de morar, é aqui. E, e nesse tempo que eu voltei, eu e a Tarsila, a gente estreitou o nosso laço de amizade novamente. A gente fazia chá de mulheres em casa, nesse tempo que a gente retornou, né, nossa amizade. E quando veio a pandemia, surgiu a oportunidade de a gente montar algumas turmas pelo Skype. Então, quando a Tarsila fala dessa palavra, assim, amenizar, eu não sei se é a palavra certa que eu quero trazer para vocês, mas sim uma palavra de ensino. Uma palavra, assim, de mudança mesmo, de transformação, de direcionamento. Porque a gente acha que para ter uma transformação na nossa vida, no nosso relacionamento, ou no nosso relacionamento com os nossos filhos, ou para que a gente, ou até mesmo na nossa saúde, no nosso estado físico e espiritual, a gente precisa de uma grande transformação, de um grande milagre. E, na verdade, são pequenas doses que a gente, todos os dias, fazendo aquilo, todos os dias, tendo uma mudança, sendo intencionais naquilo que a gente deseja fazer, né? Fazer aquilo que você já faz, mas com intenção, sabendo que existe a lei da semeadura, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então, quando a gente é intencional naquilo que a gente está fazendo, que a gente se propõe a ter pequenas mudanças, lá na frente a gente colhe grandes coisas. Então, às vezes, você, mulher, que às vezes está aí e precisando de uma palavra de ensino no seu relacionamento, ou para a educação dos seus filhos, os nossos filhos não vêm com manual, né? Então, mas a gente tem um manual à nossa disposição, a palavra de Deus. Então, eu quero trazer essas palavras para que vocês possam ser ensinadas diante da palavra de Deus a como agir com em situações, né, de dificuldade, de desafios, que poderia ter uma atitude diferente se talvez você soubesse, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que eu quero trazer, um conhecimento firmado na palavra de Deus para vocês. Certo. Adriele, eu tenho um entendimento que o que eu sou hoje, o que eu faço, o que eu falo, é fruto do que eu sei, entendeu? Ao longo desses 40 anos de vida, tudo que eu ouvi, vi e senti me fez ser quem sou hoje. E diante desse conhecimento, ficou fácil hoje ser intencional. Então, se eu sei que tudo o que eu ouvir, ver e sentir vai ser acumulado e vai ser transformado naquilo que eu vou colocar para fora, então por que não ser intencional? Então por que não selecionar o que a partir de agora eu vou querer ouvir, ver, para poder sentir o melhor, para poder ser melhor, para poder fazer o melhor, tá? Então foi diante desse conhecimento que antes eu não tinha, que eu tenho agora, que eu acho válido multiplicar. Então por que eu vou deter esse conhecimento para mim? Só para dentro da minha casa? Só para o meu ministério, que é a minha família? Não. Aí entra a questão da sororidade. Sororidade. Entendeu? Que eu acho bacana, apesar de ser uma palavra assim, fácil, mas difícil de pronunciar, é fácil de fazer. A gente se relaciona. A Bíblia mesmo diz, né? Que somos seres relacionáveis. Deus nos criou, na verdade, para ter um relacionamento, né? Com Ele. Deus se relacionava com Adão e Eva desde do paraíso, né? Na época que eles moravam no jardim. Então, Deus, ele vinha, ele tinha esse momento, né? Na viração do dia, né? Ele vinha nos visitar. Então, ele se relacionava com Adão, ele conversava. E nós não somos seres para ser isolados. A gente está aqui para se relacionar com os outros, né? Para ter esse relacionamento tanto interpessoal, com outras pessoas, como intrapessoal também. A gente precisa aprender a se relacionar com a gente mesmo. Eu vejo que hoje, amiga, a maior dificuldade que algumas pessoas têm, que gera dificuldade em outros lugares, em outras áreas, em outros pilares, né? Como assim, casamento, com os filhos, às vezes com os parentes, essa dificuldade de aprender a se relacionar com você mesmo, porque tudo começa com o autoconhecimento.
A gente precisa aprender a se conhecer, saber quais são os nossos limites, né? Quais são as nossas fraquezas, mas também quais são os nossos potenciais que podem ser desenvolvidos ou que já temos e a gente ainda não usa. Então, eu acho que a gente trabalhando nessa questão do autoconhecimento, trazendo o que Deus diz, né? É muita questão do auto-amor. Você já participou de algumas aulas minhas, você sabe que tem uma aula que eu peço para as meninas fazerem algumas qualidades delas. Tem muita gente que tem dificuldade em falar qual que é uma qualidade sua, né? De nomear uma qualidade. Tem muitas meninas que ficam travadas e isso está relacionado a você não se conhecer. Então, quando você começa a colocar no papel, ó, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa criativa, e quando você começa a determinar quais são as suas qualidades, você começa a descobrir que dentro de você há um potencial muito grande, que muitas vezes você não usa. Por quê? Porque às vezes está naquela demanda do dia a dia, né? A rotina, ela acaba nos sobrecarregando, você entra no automático e acaba levando a vida daquele jeito, não olha para dentro de si, não se cuida, mas não se cuida de uma forma intencional mesmo, porque às vezes se cuidar não é apenas ir ao salão e arrumar o cabelo, também, sabe? Eu gosto muito dessa parte também, mas se cuidar assim de olhar para dentro de você e aprender a falar não, quando é necessário falar não. Sim. Aprender a falar o que você está sentindo quando você precisa falar o que você está sentindo. Sim. Então, aprender a falar sobre você, olhar para dentro de você e poder falar quais são as suas qualidades, sem você ficar com medo de alguém virar e falar assim, oh, mas ela é modesta. Por que a gente tem tanta dificuldade de nos elogiar, né? Mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, todos os atributos que Deus tem, todas aquelas qualidades que ele tem, bondade, benignidade, tudo aquilo que deu, essa questão de se relacionar com outras pessoas, né, o amor, tudo aquilo que ele tem, ele colocou em nós. Nós só precisamos aprender a usar, na medida certa, no momento certo, sabe? Às vezes com maior intensidade, às vezes a gente retém um abraço para um filho, às vezes a gente retém uma palavra de motivação, uma palavra, um elogio para uma pessoa. E são coisas que a gente é proibido reter. Sim. É o amor, é o carinho, é a paciência. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso mais, amiga. E eu pego 2 ganchos aí dessa sua fala que a gente pode estar trazendo nesse momento do teu programa, né? Um é se autoconhecer. Quantas de nós ainda não tem esse autoconhecimento? Não sabe ainda os seus limites, suas fraquezas e suas fortalezas, né? E o segundo gancho, a questão do ser relacionado. Por quê? Porque naquilo que eu sou boa, eu posso estar ajudando. Mas naquilo que eu não sou tão boa, eu posso estar sendo ajudada. E aí é que tá. É escutando os cases, os testemunhos de vida de cada uma dessas mulheres que eu tenho certeza que ainda vão passar por aqui, sempre soma, sempre vem a acrescentar. Né? Outra coisa bacana que eu já escutei você falar é que muitas vezes no deserto que a gente vai ser usado para poder sair do deserto, né? Fortalecido com o aprendizado, e com o nosso aprendizado a gente vai livrar muitas outras pessoas de ter que passar pelo mesmo deserto. Posso comentar 2 coisas da sua fala? Pode. A primeira é a questão do ser relacionável, né? Que você comentou, de aceitar, né? Quais são a ajuda e poder ajudar também. Mas eu vejo também, amiga, que falta muito essa questão da gente se relacionar, às vezes, com aquelas pessoas que são desafiadoras. Mas eu gosto de indicar alguns livros, porque eu já li alguns livros que me trouxeram muito crescimento. E tem um livro que é do Tiago Brunet, que ele chama Especialista em Pessoas. Esse livro, ele cita 2 tipos de pessoas, os contornáveis e os incontornáveis. Né? Tem pessoa que faz parte da sua vida. Às vezes é um desafio lidar com eles. Às vezes a convivência é desafiadora.
mas é uma pessoa que você não pode ignorar da sua vida. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez uma sogra, um sogro, há pessoas ali familiares, sabe? Tem uma coisa assim, você pode diminuir a intensidade, né? O tempo que vocês estão juntos. Paulo Vieira fala um pouco sobre isso, né? O tempo que vocês passam muito juntos e também a frequência que vocês se visitam e tal. Então, isso são formas de alinhamento, você aprender a lidar com isso. Ó, toda vez que acontece uma situação, que eu vou na casa da minha sogra, do meu sogro, dos meus pais, ou de fulano, né? Eu volto, né, constrangido, magoado. E como que eu vou aprender a lidar com isso? Então, até você aprender a lidar com isso, você diminui a frequência e diminui a intensidade, o tempo que você está lá. E aí, o Thiago Brunet fala que tem aquelas pessoas que são incontornáveis e as pessoas que são contornáveis. São pessoas que elas não vão influenciar na sua vida. Então, você contorna e continua a sua vida. Logo no início, assim, que eu comecei a me aproximar mais de Deus e me aprofundar na palavra de Deus, eu assisti uma ministração da Helena Tanuri e ela falava assim: amar as pessoas que são fáceis de amar é fácil, mas amar aquelas pessoas que muitas vezes te talha a alma, é aí que a gente precisa, né? Do amor de Deus, do ensinamento de Deus, do tratamento de Deus na nossa vida. Porque amar quem é difícil amar, é esse que nós precisamos estar treinados para isso. E a palavra de Deus diz isso, que você amar uma pessoa que já é boa, que você já ama, não faz diferença, mas a gente precisa aprender a amar aquelas pessoas que são desafiadoras. Aquelas pessoas, muitas vezes, que na sua vida ou na vida delas, elas carregam alguns traumas que acabam se tornando pessoas mais amarguradas, né? Mais amargas. E a gente precisa aprender a lidar com elas, nos relacionar com elas também, porque faz parte do nosso convívio familiar. Sim. E não é só na questão familiar, não. Na sociedade também. Nós vamos nos deparar com essas pessoas em todos os nossos ciclos de convivência, né? No trabalho, às vezes num grupo de amigos, às vezes na escola. Então, vale muito esse questionamento. Então, sem querer interromper a Adriele, essa segunda observação que ela vai fazer, vamos chamar aí uns rápidos comerciais, já voltamos.